Oi, oi, voltamos. Estávamos falando aqui dos profissionais da educação, então a gente agora vai voltar a fazer um resuminho sobre isso ainda, voltar a falar um pouquinho para isso ficar bem claro na sua mente, e aí a gente segue em frente para falar dos recursos, tá bom? Então não se perde, vem comigo. Olha lá. Formação mínima desses profissionais da educação, que a gente estava falando lá no bloco anterior, o pedagogo, o professor, aqueles que atuam dentro da escola, é a graduação. Essa é a regra, né? Mas existe uma pequena exceção, que é a admissão daquelas pessoas que ainda têm formação em nível médio para atuarem com os alunos do primeiro ciclo da educação infantil e para os alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Tá bom? Essa é a admissão que se existe e ainda posso admitir essas pessoas. Carlinhos, quem são essas pessoas? São pessoas que, como eu, fizeram o magistério. Eu fui lá, fiz durante o meu ensino médio o magistério e agora, né, eu entrei, gente, na Secretaria de Educação. Eu sou servidor da Secretaria de Educação. Deixa eu contar essa história. Eu sou servidor da Secretaria de Educação há um pouco mais de 10 anos, na verdade, 11 anos. E aí, quando eu entrei com o magistério. Eu tinha acabado o ensino médio, né? Acabei lá a formação de ensino médio e aí fiz o concurso da Secretaria de Educação. Quando eles me chamaram, eu já tinha mais de 18 anos, eu fiz o concurso ainda de menor. Quando me chamaram, eu já tinha um pouco mais de 18 anos e entrei então na secretaria como magistério. Só depois eu fiz a minha graduação, né? Eu concluí a graduação, eu já era servidor. E aí, eu agora posso também dar aula de biologia e também atuar com os alunos da educação infantil e do primeiro ao quinto ano. Então eu posso acessar, gente, toda a educação básica, né? Desde a educação infantil, os anos iniciais, com curso de pedagogia e magistério que eu fiz, e de biologia eu posso dar aula de ciências nos anos finais e no ensino médio. Então eu consigo trabalhar toda a educação básica nas escolas públicas do DF, né? Atuei em algumas, no momento eu não me encontro lá, me encontro num cargo de assessoramento a essa educação básica que acontece, tá bom? Vamos em frente. O poder público, ele é responsável pela formação inicial, pela formação continuada e pela capacitação dos professores que atuam. Então, existe uma política de formação muito forte. Aqui no Distrito Federal, a gente tem uma escola que trata da formação, né? A educação, a Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação. Mas o MEC, né, também tem, através do PDE, do Plano de Desenvolvimento da Educação, ele tem um plano de ações articuladas, o PAR. E esse PAR, ele oferta formação para os professores no Brasil inteiro. Então, gente, o eixo formação é um eixo bem ligado aos profissionais da educação, tá bom? Existe a formação inicial, que é aquela que a gente faz na graduação, no magistério, e ela preferencialmente será presencial. E eu disse preferencialmente. Existem cursos de licenciatura à distância? Sim, mas a ideia é que seja incentivado os cursos presenciais. Já os cursos de formação continuada, esses não há óbice à educação à distância, né? Até prefere-se. Esse óbice não existe por quê, Carlos? Porque o professor já está trabalhando e ele consegue se formar e se capacitar de acordo com com o seu horário, com aquilo que ele tem e pode se organizar, tá bom? Existe aí uma facilidade de acesso às licenciaturas, porque em alguns espaços a gente quase não tem professor. E isso aí seria um incentivo à carreira professor. Existe uma bolsa de iniciação à docência. Isso aqui pode ser uma relação do tipo financiamento versus trabalho. Em alguns espaços existe isso. O cara está lá fazendo uma graduação numa licenciatura e aí ele atua como profissional de apoio na educação básica para pagar esse financiamento que ele pegou. Geralmente acontece com as instituições privadas, né? Então eu pago parte do financiamento com o meu trabalho em uma escola, acompanhando a educação, tá bom? Esse critério é novo, eu falei para vocês. O Enem, ele pode ser agora utilizado como um elemento de seleção para ingressar nos cursos de licenciatura. E é só o Enem já é um elemento de seleção, mas a gente está tratando aqui do desempenho. A nota do Enem pode existir aí um critério de nota mínima para acessar, mas esse critério tem que ser regulamentado pelo Conselho Nacional de Educação. E esse Conselho Nacional de Educação ainda não o fez, tá bom? Então, é essa revisão aí sobre os profissionais da educação que você precisa saber. Existem ainda formas para que esses profissionais sejam capacitados, né? E qual é o principal espaço? São os institutos superiores de educação.
Esses institutos vão fazer cursos para formar profissionais para educação básica, inclusive o curso de pedagogia com ênfase no curso normal superior, tá bom? Formação de docentes para educação infantil e as primeiras séries do ensino fundamental. Eu posso também ter programas de formação para quem já tem diploma de curso superior e queira se dedicar à educação básica. Aquele papo que eu falei para vocês da complementação, é essa a ideia, tá bom? E programas de educação continuada para os profissionais. Os estados, na sua grande maioria, já criaram esses institutos. Alguns funcionam e outros ainda não funcionam, estão apenas na lei. Aqui no Distrito Federal já foi criado, mas ele ainda continua no papel. A gente não tem um órgão distrital que cuide da formação superior em educação. E aí existem, gente, a valorização desse profissional. Um profissional tão exigido que a carreira não tem sido tão incentivadora, precisa ser valorizado. Então, para valorizar, o que a gente faz? Vamos lá. Prova de concurso público para acessar, tá bom? E essa prova de concurso público será através de provas e de títulos. Então, olha aqui para mim. No direito administrativo, lá quando você está estudando o direito administrativo, ele diz que as provas de concurso público elas podem ser de provas ou de provas e títulos. Para a carreira magistério, para a carreira dos profissionais da educação, a gente tira a ideia de prova só. Todos os nossos concursos devem ser de provas e títulos. E não existe outra opção. Todos são de provas e títulos. E esses concursos podem ainda contar com a assessoria técnica da União. A União pode ser convocada para dar assessoria técnica no concurso, para que esse concurso seja feito com lisura, com a melhor capacidade de escolha dos profissionais que ali estão. Tá bom? Outra forma de valorização é o aperfeiçoamento continuado sendo remunerado. Então a pessoa estuda e aí, de acordo com a sua formação, ela vai progredindo dentro dos planos de carreira que ela tem. Aqui no DF, a gente vai ter essa progressão anualmente nos padrões que a gente tem. E aí, se a gente faz cursos de 5 em 5 anos, pelo nosso plano de carreira, a gente vai aumentando ainda mais o nosso padrão. Então, essa é uma progressão continuada, se apresenta os cursos de formação. Se você, por acaso, faz especialização, melhora ainda o seu padrão dentro do plano de carreira, então você recebe um pouco mais. Se você fez mestrado, melhora um pouco mais ainda. E se você fez doutorado, melhora um pouco mais. Então, para chegar ao ápice da carreira, você precisa sempre estar em formação continuada e que isso vai ser valorizado. E a gente está pensando aqui no aspecto financeiro, não só apenas na formação, tá bom? Então, isso é o aperfeiçoamento profissional. E aí, existe uma ideia. O licenciamento periódico. O que é isso, Carlinhos? Eu vou dando uma licença para o professor continuar estudando. Então, é aquele afastamento para estudos. Afastamento para estudos. Esse afastamento para estudos deve ser o quê? Remunerado, a fim de que o professor não pare de trabalhar para ter que estudar, tá bom? Existe ainda aí, gente, como forma de valorização, um piso salarial profissional. E esse piso salarial é um piso salarial nacional. E existe uma lei que vai fazendo aí o aumento progressivo dele para que todos os professores do Brasil tenham um piso salarial diferenciado para incentivar a carreira, tá bom? Esse piso não é alto, é ainda bem menor do que das demais profissões de ensino superior, mas tem melhorado as condições de trabalho em algumas regiões do Brasil, tá bom? Isso é que eu falei da progressão funcional baseada na titulação ou habilitação. Aí a gente pode ter ainda avaliações de desempenho que podem favorecer ainda mais uma progressão funcional. Tempo reservado dentro da sua carga de trabalho para planejar, estudar e fazer avaliação dos trabalhos. Então eu vou ter momentos em que eu atuo diretamente em sala de aula, mas também momentos para planejar, avaliar e estudar. Esse espaço aqui é um espaço que começa a ser atingido na maior parte do país, né? Espaço de formação dos professores. E ainda, eu devo ter condições adequadas de trabalho, que geralmente estão ligadas ao número de alunos versus professor que atende, condições materiais, né? A gente está falando do material que a gente usa para preparar as nossas aulas, o ambiente que a gente está trabalhando, o ambiente de aula, de sala de aula, né? Então, todos esses são formas de valorizar o profissional da educação que está nas nossas escolas atendendo os nossos filhos. Tá bom? Vamos em frente. Esses profissionais da educação, ainda como forma de valorização, terão uma aposentadoria especial. Quem é que tem direito a essa aposentadoria especial, Carlinhos?
professores especialistas em educação que atuam em escolas de educação básica, né? Quem são esses profissionais? O diretor, o coordenador, quem faz o assessoramento pedagógico também faz parte, não é só o professor. A gente tem o professor, mas também diretor, coordenador, assessoramento pedagógico, todo mundo está nessa aposentadoria especial. E a aposentadoria especial, como assim especial, Carlos? Uma redução de 5 anos nas regras gerais, né? As regras de aposentadoria. Então, tanto para homem quanto para mulheres. As mulheres já aposentam 5 anos antes dos homens, e aí com isso aposentam ainda 5 anos antes. E os homens aposentam como 5 anos antes do que deveriam. Então é sempre uma diminuição de tempo, visto que a profissão, o profissional da educação tem um desgaste muito grande quando trabalha. Olha para mim. A gente agora terminou de falar dos profissionais da educação. E a gente vai começar a falar agora dos recursos financeiros, do dinheiro, das fontes de recursos que estão ligadas à educação. Carlinhos, para a educação ser algo de qualidade, a gente cobrar essa qualidade descrita lá nos princípios, no artigo 3º, precisa de um investimento. Esse investimento acontece de que forma? A partir dessas fontes de recursos. Quais são fontes de recursos, Carlinhos? Inúmeras. Transferências constitucionais, parte dos impostos, tudo isso vai ser fonte de recurso. E aí a gente vai ter que lembrar de uma coisa, existe um percentual mínimo. É essa parte que é importante. O percentual mínimo que é usado para que a gente consiga investir em educação, tá bom? A União tem um percentual mínimo de 18% ao ano do seu rendimento e os municípios e os estados, assim como o DF, de 25%. Então, esse investimento em educação precisa ser um investimento que leve a educação a um patamar maior de qualidade. Tá bom? Então olha para mim quais são as fontes desse dinheiro aí, as fontes financeiras. A receita de impostos próprios da União, dos estados, do DF, dos municípios. Então a receita dos impostos que são arrecadados é dinheiro que uma parte vai para a educação. Receita das transferências constitucionais e outras transferências. Receitas do salário e educação que são transferidos das empresas e das contribuições sociais. Receita de incentivos fiscais, né? Eu posso investir em educação como forma de incentivo fiscal e qualquer outra forma de recurso, desde que seja previsto em lei. Então essas são as fontes. O dinheiro que entrar para a educação tem que vir de uma dessas 5 fontes. Ou dos impostos, ou das transferências constitucionais, ou do salário, educação e das contribuições sociais, ou ainda dos incentivos fiscais, ou outra forma que a lei ainda não descreveu. Qual é a parte que cabe a cada um? Falei para vocês, né? O mínimo da União é de 18%. E dos estados, DF e município, o mínimo é de 25% dos seus recursos. Dos seus impostos, principalmente dos seus impostos e das suas transferências constitucionais. Lembrando que existe algumas coisas que são exceções. Eu quero que você fique atento, tá bom? Então, olha aí. Eu vou fazer aqui agora, senhores, uma tela branca. Olha que engraçado. Nessa tela branca eu vou dizer para você coisas que não valem. Não valem, tá bom? Vou usar um exemplo, porque eu não sou professor de direito tributário, tá bom? Isso é um exemplo. Exemplo, vou até escrever exemplo para depois você não copiar essa tela e mostrar para o seu professor de tributário e ele reclamar comigo. O exemplo é o seguinte. Vamos supor que a gente paga o IPVA dos nossos carros. E esse IPVA é R$1.000. Só que lá na alíquota do IPVA diz assim, ó, que 40% é aqui para o DF e 60% é para a União. Na hora de pagar esses R$1.000, gente, você fala assim, não, gente, eu quero pagar 600 porque é para o governo federal e eu quero pagar esses 400 para o DF. É assim que a gente fala? Não, não é assim. A gente paga o valor total. Vamos supor que você pagou R$1.000 para a União. E a União, então, vai ter que devolver. Devolver quanto para o DF? 40%. Quando a União transferir para o DF os R$400 que lhe cabem, os 40%, essa transferência aqui vai ser calculado dos 25%, ou vai ser calculado dos 18% da União para a educação? Sim ou não?
Não ouvi voz de ninguém. Vocês estão respondendo não? Não. 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 Transferência de recursos aqui de impostos, a transferência do devido valor do imposto não entra no cálculo dos 18% da educação. Beleza? Outro exemplo. Vamos lá, deixa eu limpar tudo aqui agora. Que a gente vai digitar outro exemplo do que não vale, tá bom? O exemplo é do que não vale. Isso, vamos desenhar de novo, bonitinho. Ai, Carlinhos, você hoje está tão bonitinho apagando o quadro. É, gente, isso aqui é um recurso didático. Quadro branco. Vamos supor um exemplo. Dia 1º de janeiro de 2015. Quem é a presidente diante do Brasil no dia 1º de janeiro de 2015? Senhora Dilma Rousseff. A Dilma, no primeiro dia de expediente, se depara com uma conta. Uma conta. Vamos supor que ela tem que pagar papel higiênico para o palácio. Papel higiênico. Senhores, tem recursos de 2015 já para fazer o pagamento dessa compra de papel higiênico? Tem recurso de 2015? Não tem, porque ainda não começou a arrecadar. Mas precisa pagar. Como é que faz para pagar? O governo faz um empréstimo. O empréstimo com quem? Com ele mesmo. Ele faz uma antecipação de receita de impostos. Ele pega e faz assim, ó. Eu quero antecipar isso que eu sei que eu vou receber tal dia. Então, eu vou receber isso aqui em março. Eu quero antecipar agora para janeiro. Posso antecipar? Pode. Do dinheiro antecipado, gente, desse empréstimo que o governo faz com ele mesmo, da antecipação de créditos, de impostos aí, eu tenho que separar o dinheiro da educação? Vou ter que tirar aqui, ó, os 18% da educação? Sim ou não? Não. Da antecipação de créditos, eu também não vou tirar o dinheiro da educação. Eu só tiro quando esse dinheiro está realmente captado, quando ele é uma receita do Estado. Então, essas são as duas exceções que mais caem em prova, gente. É a exceção do transferência do devido imposto e antecipação de crédito. Então, olha só para você ver. Ó. Não vale a transferência de impostos. E exclui-se também as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária de impostos. Esse aqui é aquele... Oxi! Esse aqui é aquele empréstimo que eu falei para vocês, tá bom? Aquele empréstimo. E essa transferência de impostos é aquele devido imposto. O exemplo é do 60-40, né? O devolver a parte. Esses aqui não entram, tá bom? Cálculos a partir da lei de orçamento anual e ajustes acontecem com a abertura de novos créditos. Por exemplo, o governo estava esperando arrecadar 3 trilhões esse ano. Só que vamos supor que a gente está vivendo uma época de vacas gordas e ele arrecadou 5 trilhões. 18% de 3 trilhões, gente, é uma coisa, é X. Mas 18% de 5 trilhões é a mesma coisa? Não, é Y. É mais. É X mais alguma coisa. Né? É X mais alguma coisa. Isso aqui, Carlinhos, como é que eu faço para aumentar o dinheiro que é da educação, já que a arrecadação foi maior? Eu faço isso quando eu fizer a abertura de novos créditos. A abertura de novos créditos é feita por lei, tá bom? A lei que for a lei de abertura de novos créditos vai lá e vai ajustar aquele percentual, que é o percentual para a educação. Gente, tratar de dinheiro dentro da educação não é algo fácil, tá bom? Não é qualquer pessoa que tenha a capacidade de fazer isso. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E o dinheiro que for destinado e não for gasto, tem que ser apurado trimestralmente. Eu peguei, mandei o dinheiro lá para o Estado gastar com a educação. Não gastou, o que faz? Apura. De 3 em 3 meses. E quem deu causa ao não gasto terá que justificar. E se a sua justificativa não for plausível, ele poderá responder administrativa, penal e civilmente por não ter dado cabo daquilo que era sua função. Tá bom, senhores? Vamos em frente. Só relembrando aí, a Constituição, bem como a LDB,
traz os mesmos dados com relação a esses valores de financiamento. A União deve aplicar pelo menos 18%, os estados DF e os municípios 25%, pelo menos, da receita de impostos, transferências constitucionais e educação. Os recursos públicos devem ir para as escolas públicas, mas também podem ser dirigidos às escolas privadas. A gente falou isso lá, né? No começo, das escolas privadas. Quais que podem receber? As comunitárias, as confessionais e as filantrópicas. Lembrando, senhores, que essas escolas aqui, as comunitárias, confessionais e filantrópicas, elas, se receberem dinheiro público, terão que justificar isso, né? Vão ter que dizer que, se fecharem, o seu patrimônio vira patrimônio do Estado, o que sobrar de dinheiro do investimento será investido em educação, né? E elas têm que prestar contas, tá bom? Então, se for investido aqui numa escola privada, elas têm que investir os excedentes em educação, dizer que seu patrimônio, caso ela seja fechada, vai ser devolvido ao Estado ou cedido a uma outra escola, e ainda elas têm que prestar contas do dinheiro que receberam, tá bom? Seguindo em frente. Todo o dinheiro, gente, que é arrecadado, o montante arrecadado, ele precisa ser transferido, tá bom? Então, se ele foi arrecadado do primeiro até o 10º dia do mês, qual o prazo que eu tenho para transferir? Do dia 10 até o dia 20. Se eu arrecadei do primeiro ao 10, para transferir eu tenho de 10 a 20. Se eu arrecadei do 11º dia até o 20º, qual o prazo que eu tenho? Qual o prazo que eu tenho? Eu tenho do 20º dia até o 30º dia do mês. E se eu arrecadei o dinheiro do 20º ao 30º dia, até quando que eu tenho para transferir? Eu tenho do primeiro dia até o 10º dia do mês subsequente para transferir. Carlinhos, não transferiu o dinheiro no prazo correto, nesse prazo que está descrito aqui. Então, gente, o atraso vai fazer com que a pessoa que deu causa ao atraso pague a correção monetária, como se esse dinheiro tivesse sido investido. Então, ele paga a correção monetária e ainda responde na Justiça Civil e na Justiça Criminal. Se for agente público, ainda responde na esfera administrativa, por ter dado dano ao erário. Tá bom, senhores? Seguindo em frente. O que eu posso gastar esse dinheiro de educação? Que é despesa com educação? Remuneração e formação dos professores e dos profissionais da educação que a gente listou ali atrás. Então, pagar salário de professor é despesa com educação? É. Fazer o aperfeiçoamento desse professor, pagar curso de formação para ele, também é despesa com educação? É. Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários para o ensino. Vou construir uma escola, comprar algo necessário para aquela escola que precisa de uma manutenção, de uma conservação, isso também é gasto com educação? Isso também é. Uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino. Tudo isso aqui também é gasto com educação. Compro lá um software para ser usado na escola. Esse software e a manutenção do software pode ser dinheiro com educação? Pode. Os levantamentos estatísticos e pesquisas que estejam ligados a aprimorar a qualidade, expandir o ensino, esses também são despesas com educação. Tá bom? Então tem que tomar esse cuidado aí. Remuneração com o professor, compra e aquisição de material e serviço, uso e manutenção de bens ou serviços, levantamentos e pesquisas. Isso são fontes da educação. Ainda são despesas com educação. Atividades meios que sejam necessárias aos sistemas de ensino. Então, aquele profissional que não está dentro da escola, mas atua como atividade meio. Posso fazer o pagamento dele com despesas da educação? Posso. Conceder bolsa de estudo a aluno de escola pública e privada. Cuidado, posso dar bolsa de estudo com dinheiro da educação para a escola privada? Posso, desde que não haja oferta daquilo pelo poder público, né? Tá faltando vagas, então vou ter que pagar para o cara estudar na escola privada? Vou, e esse pagamento vai ser com dinheiro da educação? Vai. Amortização e custeio de operações de crédito destinada a atender aos dispositivos aos dispostos nos incisos desse artigo. Peguei um empréstimo para fazer qualquer coisa. Se eu pagar o empréstimo, você paga com dinheiro da educação? Sim. Ainda para comprar material didático pedagógico e manter programas de transporte escolar que sejam necessários. Tudo isso é despesa com educação. Senhores, cuidado. Olha para mim.
As despesas com educação, elas estão geralmente ligadas às ações diretas, que influem diretamente no aluno e na escola. Então esse cuidado é pertinente. Professores que lá atuam, os profissionais que atuam na atividade meio, o material que é comprado, a construção de prédios, a manutenção de prédios, a organização de equipamentos, manutenção desses equipamentos, os recursos de pesquisa também que se gasta, também pode ser, ainda o transporte escolar desses alunos, todos esses são despesas com educação, tá bom? Esse é o texto que está na lei. Eu tentei resumir e dizer para você simplificadamente o que é. Cuidado é agora, que a gente vai tratar do que não é despesa com educação. E aquilo que não é despesa com educação é que geralmente cai na prova, tá bom? Então olha aí. Não é despesa com educação. Pesquisa quando não estiver vinculada a uma instituição de ensino ou efetivada fora do sistema de ensino, que não vise o aprimoramento da qualidade da expansão. Quando eu fizer pesquisas desse tipo, mesmo que falem de ensino, não posso gastar dinheiro da educação, tá bom? Não posso transferir dinheiro para a instituição pública ou privada de forma assistencial, desportiva ou cultural. Cuidado, gente. Não pode ser de dar o dinheiro a qualquer um sem se preocupar com o que ele faz. Isso é um cuidado que precisa acontecer, tá bom? Formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos. Eu não posso pagar o salário de qualquer pessoa que fala que trabalha em educação. O quadro especial não existe, tá bom? O que eu estou falando aqui é daqueles que trabalham em atividades meios, tá bom? Aquelas que estão ligadas diretamente à escola. Programas suplementares de alimentação, assistência médica odontológica, farmacêutica, psicológica, outra forma de assistência social. A gente paga o programa complementar. O suplementar, a gente não pode pagar. É pagar além, né? Dar assistência social. Não dá. Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direto ou indiretamente a rede de ensino. Infraestrutura fora da escola é função de quem? De outro órgão. Não pode ser pago com a educação, tá bom? Profissionais que estejam desviados de função, atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino. Esses profissionais aqui também não podem ser pagos com dinheiro da educação. Olha que exemplo engraçado isso aqui, gente. Caiu numa prova esse aqui, ó. Aqui está a escola. Aqui passa uma pista. Do meio fio da pista para a entrada da escola, precisava construção de uma rampa de acesso. Aquelas rampas para aqueles que têm dificuldade de locomoção. Essa rampa precisava ser construída. Essa rampa será usada com dinheiro da educação? Sim ou não? E vocês acham o quê, gente? Isso mesmo. Não. Porque a rampa fora da escola é obra de infraestrutura, que não é nossa. Então a gente tem que pedir para outro órgão fazer a construção, porque o dinheiro não pode ser da educação. Outro exemplo que foi usado, neste mesmo aí, ó, dessa mesma concepção. Ó. Essa escola não tinha quadra de esportes. Então foram construir uma quadra de esporte bem aqui. Dinheiro da educação, sim ou não? Dinheiro da educação? Não. Porque está fora da escola, é de uso da comunidade, então é infraestrutura e não é nossa. Mas presta atenção. Essa escola não tinha quadra. Aí pegaram a parte da escola, a quadra, e fizeram uma interligação. Tá bom? Vou ter que apagar de novo, ó. Então olha só. Aqui é a escola, aqui é a quadra. Eu fiz uma interligação entre os dois, tá bom? Para poder chegar aqui. E aí a quadra acaba sendo de uso exclusivo da escola. Pode ser dinheiro da educação? Agora pode. Porque isso aqui está ligado diretamente à escola e é de uso da escola. Então, senhores, cuidado com essa ideia do que é dinheiro, fonte de recurso e o que não é. Tá bom? Vamos em frente. De forma resumida, é assim, ó. O que é gasto com educação? Remuneração e aperfeiçoamento pessoal, manutenção e construção dos equipamentos, realização de atividade meio, compra de material didático, bolsa de estudos, a gente já falou lá a relação, e transporte escolar. Isso é gasto com educação. O que não é gasto com educação? Pesquisa que não for vinculada à educação, subvenção a instituições assistenciais, programas suplementares, obra de infraestrutura da cidade e trabalhadores em desvio de função. Em resumo, é isso. Tá bom? Vamos lá. Todo o dinheiro que foi investido em educação precisa passar por controle externo e por apuração. Por isso que a gente fala que eles precisam se organizar. Senhores, eu voltarei no próximo vídeo
para a gente conversar um pouco mais sobre essa ideia de apuração e de controle externo dos entes que precisam se ligar a essas despesas, tá bom? Então a gente gastou o nosso tempo aí finalizando os profissionais, falamos do início das fontes e vamos falar agora de como que é feito esse controle interno e essa apuração das despesas. Até o nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!